pessoal, para a próxima avaliação de vocês, balanceamento de equações, que consiste em quê? O balanceamento de equações, ele representa, na verdade, essa representação que a gente tem aqui, representa uma reação química. Então, essa equação representa uma reação. E nessas reações químicas, tudo aquilo que a gente tem nos reagentes, que são essas matérias antes da setinha aqui, ó, tudo aquilo que a gente tem nos reagentes deve ser igual ao que a gente tem depois da setinha, que seriam os produtos. Basicamente, o que acontece? As quantidades de elementos, as massas presentes nos reagentes devem ser iguais aos produtos. Quando você vai, sei lá, fazer um bolo de chocolate, por exemplo, aqueles ingredientes que você juntou para fazer aquele bolo não são perdidos. Então, eles são transformados e a mesma coisa seria aqui. Então, nessas reações, no balanceamento de equações, o que consiste? A gente pegar essas quantidades de elementos que possuem nos reagentes e igualar com as quantidades de elementos presentes nos produtos. Para isso, a gente tem que entender primeiro as representações. Bom, nas primeiras representações aqui, a gente tem o CO2. O que a gente tem que entender? Esse númerozinho menor aqui, ó, da frente, que acompanha, nesse caso, o oxigênio, representa a quantidade de oxigênios. Então, esse 2 aqui do oxigênio. Aqui, quando não tem nada, ó, sempre o número 1. Então, nesse caso aqui, nós temos uma quantidade de carbonos igual a 1 e uma quantidade de oxigênios igual a 2. A mesma coisa acontece de cá, ó. No caso, esse número 4 aqui representa a quantidade de oxigênios. Aqui, quando não tem nada, é 1, que representa a quantidade desse enxofre. E esse 2 aqui é a quantidade de sódio. Repara bem que quando eu tenho uma letra maiúscula sozinha, aquilo representa um elemento só. Uma letra maiúscula junto com uma letra minúscula também representa um único elemento. Então, tomar cuidado com a diferença, por exemplo, entre CO, monóxido de carbono, e CO, cobalto. Duas letras juntas, maiúsculas, são dois elementos. Duas letras juntas, uma maiúscula e uma minúscula, é um elemento só. Bom, então a representação aqui é muito simples. O número da frente do elemento sempre indica a quantidade dele. Mas e quando a gente tiver, por exemplo, uns parênteses? Da mesma forma que você tem na matemática. Esse 2 aqui, ele multiplica as quantidades dos elementos que estão lá dentro. Quando não tem nada aqui, é 1. Então, esse 2 que está aqui do lado de fora multiplica essas quantidades. É como se a gente tivesse assim, ó, MgOH2, ou 2H2. Eu até indiquei vocês a fazerem essa retirada dos parênteses quando for fazer o balanceamento, fica mais fácil de vocês enxergarem. Não que essa representação aqui esteja correta, mas é mais simples a gente perceber. Bom, então aqui, ó, seria o seguinte: Al2 são 2 alumínios, seria C3, que são 3 carbonos, e O9. Lembrando que esse 3 aqui multiplica as quantidades dos elementos dentro dos parênteses. Feito isso, a gente pode passar para as equações. Nessas equações aqui, tudo que eu tenho nos reagentes tem que ser igual a tudo aquilo que eu tenho nos produtos. E aí tem algumas regras, alguns macetezinhos que ajudam a gente na hora de fazer esse balanceamento. Uma ordem para esse balanceamento que ajuda a gente a sempre acertar. Bom, a primeira é, sempre que nós formos fazer esse balanceamento, a gente vai iniciar eles pelos metais. Depois os metais, os ametais, depois os ametais, carbono, hidrogênio, e sempre deixar por último o oxigênio. Então, nesse caso desse balanceamento aqui, ó, onde nós temos hidrogênio, enxofre, oxigênio, sódio, e já foi tudo, né? Nesse caso aqui, nós vamos procurar aquele elemento que seja metal. Como que eu vou saber o elemento que seja metal? Lá na tabela de vocês, esses elementos metais são aqueles amarelinhos. Então aqui, ó, você vai procurar os metais sendo esses amarelos. Bom, feito isso, nós vamos olhar as quantidades dos reagentes e dos produtos. Nos reagentes aqui eu tenho um sódio, ó. Quando não tem nada aqui, é 1. Do outro lado eu tenho 2. O que a gente vai fazer? A gente multiplica esse valor do sódio aqui por 2, ó. Nas representações aqui atrás, vou fazer aqui para ficar mais simples. Se você tem assim, ó, Na2SO4, e eu colocar o númerozão 2 aqui, ó, esse número aqui é o que a gente chama de coeficiente estequiométrico. Esse coeficiente estequiométrico, ele vai multiplicar a quantidade de todo mundo, ó. Então multiplica a quantidade de sódio, de oxigênio
e de enxofre. Então, no caso, nós teríamos 4 sódios, 2 enxofres e 8 oxigênios. Voltando aqui, esse 2 multiplica a quantidade de todo mundo. Ó. Então, aqui agora eu passo a ter 2 sódios e depois a setinha, 2 sódios também. Bom, o próximo seria o ametal, que nesse caso é o enxofre. Olha só, eu tenho um enxofre de cá, um enxofre de lá, já está balanceado. O próximo seria o hidrogênio. Ó. Aqui nós temos 2. Aqui, lembrando que esse 2 está multiplicando ele, ó, eu tenho mais 2. 2 hidrogênios e 2 hidrogênios, num total de 4. Esse símbolo de adição aqui no meio não está aqui à toa, não. Ó. 2 hidrogênios aqui, mais 2 hidrogênios de cá, no total de 4. Nos produtos nós temos só 2. Multiplicando por 2, lembrando que esse 2 multiplica tanto o hidrogênio quanto o oxigênio, eu vou ter 4 hidrogênios nos reagentes e 4 hidrogênios nos produtos. Por último, os oxigênios. Ó. Aqui eu tenho 4, aqui eu tenho mais 2, um total de 6. 4 mais 2, um total de 6. E os oxigênios já estão corretos. Então, o que consiste? Primeiro, a representação. Lembrar que esse valor aqui, ó, esse coeficiente estequiométrico, ele multiplica as quantidades de todo mundo que está na frente dele. E outra, você não pode chegar aqui, ó, e colocar um coeficiente estequiométrico entre o sódio e o enxofre aqui, não. Viu? Esse coeficiente ele tem que multiplicar a molécula toda. Então, aqui eu tenho 3 elementos diferentes formando uma molécula. Esse coeficiente estequiométrico multiplica todo mundo lá presente. Vamos para a próxima. Eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio. Lembrando que o carbono eu sempre vou deixar por penúltimo, o hidrogênio, por antepenúltimo, o hidrogênio por penúltimo e o oxigênio por último. Então, vamos começar pelo carbono. Aqui nós temos 4. Aqui nós temos 1. Então, eu vou lá e multiplicar por 4. O próximo seria o hidrogênio. Aqui nós temos 8. Aqui nós temos 2, multiplico por 4. Temos 8 também. Lembrando que esse 4 multiplica os carbonos e os oxigênios. E os hidrogênios também. Bom, agora os oxigênios, ó. 4 vezes 2, 8, mais 4, 12. Aqui eu tenho 2, multiplico por 6. Então, muito simples. Sempre seguindo a ordem do macho, onde a gente tem sempre balanceando primeiro os metais, depois os ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio. A nossa última reação aqui, ó, a gente tem novamente, ó, sódio, carbono, oxigênio e cloro. Lembrando que a gente vai começar pelos pelos metais. Bom, quem é o nosso metal aqui? Lembrando de novo que você está com dúvida quem é metal e quem é ametal, você pode olhar na sua tabela periódica. Na sua tabela periódica do seu livro, os ametais são os azuis e os metais são os amarelinhos. Na sua prova, como é preto e branco, é só você fazer uma escadinha. Começa embaixo do boro e aí você faz uma escadinha até o último elemento. Mas enfim, então eu vou começar pelo sódio aqui, ó. Aqui eu tenho um sódio, de lá eu também tenho um sódio, eu não preciso de mexer nele. O próximo seria o cloro. Um cloro, também não preciso de mexer. O próximo seria o hidrogênio. De lá nos produtos tenho 2. Aqui nos reagentes eu tenho um só, aqui eu multiplico por 2. O outro seria, por último, já o oxigênio, né? 3 oxigênios, aqui eu tenho 3 oxigênios. Bom, lembrando que na avaliação de vocês vão fazer o seguinte, ó. São 2 coisinhas principais, dependendo da pergunta. A primeira coisa que você vai fazer é sempre colocar os coeficientes aqui embaixo, ó. Então aqui, quando não tem nada, é 1. Então ficou 1 para 2, para 1, para 2. A mesma coisa você vai fazer aqui embaixo, ó. Os coeficientes são 1 para 6, para 4, para 4. E aqui embaixo, 1, 2, 1, 1 e 1. Por quê? Depois de feito isso, alguns exercícios vão pedir a soma dos coeficientes. Aí você vai ter que lembrar que quando não tem nada é 1, porque senão você erra na soma. Aqui, ó, a soma então dos coeficientes estequiométricos ou a soma dos menores números inteiros que balanceiam essa equação são 1 mais 2, 3, mais 1, 4, mais 2, 6. Aqui, ó, 1 mais 6, 7, mais 4, 11, mais 4, a soma é 15. E por último,
1 mais 2, 3, mais 1, 4, 5, a soma aqui embaixo é 6. Então, basicamente, balanceamento. Não tem muito o que fazer, muito que você preocupar. Primeiro a gente tem que lembrar da representação, sempre duas letras maiúsculas são dois elementos diferentes. Uma letra maiúscula e minúscula é um elemento só. O número pequenininho que acompanha na frente da letra representa a quantidade desse elemento. O número grande que vem atrás da molécula inteira é o coeficiente estequiométrico, que são aqueles que a gente vai colocar para balancear as equações, multiplica todos que estão na frente deles. Além disso, se eu tenho um parênteses, eu multiplico esse valor que está aqui fora por quem está lá dentro. E, na hora de fazer o balanceamento, as quantidades dos reagentes têm que ser iguais às quantidades dos produtos. Por quem eu começo? Pelos metais. Se não tiver metal, a metal, carbono por antepenúltimo, hidrogênio por penúltimo e oxigênio por último. E eu acho que assim, com esse resumão, você consegue fazer os exercícios tanto da sua lista quanto da sua prova. Boa avaliação!